mais uma vez está na Assembleia de Deus do Galeão, aqui na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, para adorar a Deus desta vez pelos 75 anos de fundação desta igreja. É um prazer estar com o pastor Romualdo, servo de Deus que pastoreia esta igreja há tantos anos. É um prazer estar com os pioneiros. Eu vi aqui 3 anciãs e eu disse: pastor, aquelas irmãs, elas têm a cara de pioneiras. E ele disse: é verdade, pastor, elas são as pioneiras. Ainda temos 8 das primeiras crentes que Deus conservou entre nós. Quem diz glória a Deus por isto, irmãos? Prazer de estar com o cantor Emerson, que já nos visitou ali nas Alagoas, na nossa escola bíblica e convenção. E hoje vê-lo aqui é alegria, pastor Emerson. Quem trouxe a Bíblia, levante a Bíblia e dê um glória a Deus pela Bíblia. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos dar um pouquinho mais de som. Eu agradeço. Quem achou, diga amém. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E todos dizem amém. Podeis, irmãos, assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, nesta noite eu quero trazer-vos, com a ajuda de Deus, uma palavra que edifique a fé de quem já é crente, que através desta palavra Deus dê a graça da fé a quem não é crente ainda. Meus irmãos, aqui o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma radiografia, ele tira uma radiografia do pecador, do homem sem Deus. Ele tira uma radiografia e ele mostra a situação do homem pecador. E ele começa dizendo, lembrando aos crentes, quem os crentes eram antes de serem crentes, quem éramos nós e quem somos nós hoje pela graça de Deus. Essa pregação, ela se divide em 2, ou melhor, por que não dizer em 3 partes. Primeiro, quem éramos. Segundo, o que Deus fez por nós. E terceiro, quem somos hoje. Amém? Primeiro, quem éramos.
segundo o que Deus fez por nós, e terceiro, quem somos. Primeira coisa que nós observamos nesse texto, o apóstolo São Paulo, ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Meus irmãos amados, eu fui procurar o que significa essa palavra ofensa, e eu fui procurar o que significa a palavra pecado, e eu descobri, eu não conheço grego, mas eu tenho uns amigos que são bons de grego, e eu fui perguntar para eles. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e eu fui perguntar para eles o que significa a palavra ofensa, e eles me disseram que a palavra ofensa no grego significa paraptoma, o paraptoma, que quer dizer a pessoa que transgrediu, a pessoa que passou dos limites. Nós vemos na Bíblia que Deus, ele pôs limites ao homem. Deus criou Adão, mas Deus pôs limites. Deus disse a Adão: você pode comer de todos os frutos, mas do fruto da ciência do bem e do mal você não deve comer. O que foi isso? Foi um limite. A palavra ofensa, paraptoma no grego, quer dizer transgredir, quer dizer ir além do limite. Deus disse a Adão que ele não fosse além. E o que foi que aconteceu com Adão? Adão quebrou a barreira. Foi como se Deus tivesse colocado uma fita zebrada. Eu não sei se os irmãos conhecem aqui uma fita zebrada. É aquela fita que você coloca no lugar, dizendo às pessoas que elas podem ir até ali, mas dali para frente elas não devem ir, porque ali está um limite. Então a palavra ofensa no grego, paraptoma, quer dizer você ir além, você desrespeitar aquela linha, e você romper aquela linha, você quebrar aquela linha e você passar. Então Adão, quando ele desobedeceu a Deus, Deus disse a Adão: você pode comer de todos os frutos, mas daquele fruto você não pode. Deus colocou uma fita zebrada, vamos usar uma linguagem, e Adão quebrou, Adão ofendeu, Adão desrespeitou a Deus. Nós vemos outro exemplo nos 10 mandamentos, quando Deus diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Quando Deus diz: lembra-te do 7º dia para o santificar. Quando Deus diz: honra teu pai e o que, irmãos? Tua mãe. Quando Deus diz: não matarás. Quando Deus diz: não adulterarás. Quando Deus diz: não dirás falso testemunho. O que é que Deus está colocando diante de nós? Deus está colocando limites. E quando nós desobedecemos a Deus, quando nós quebramos, nós rompemos essa barreira, nós rompemos essa fita, é um agravo a Deus, é uma ofensa a Deus. Eu estava num culto e gerou-se um grande problema, porque alguém colocou, era uma festa, e alguém colocou uma fita de limite, e alguém chutou aquela fita, alguém cortou aquela fita, quebrou. Então aquela pessoa que fez isso, o que foi que ela fez? Ela fez uma ofensa, ela fez uma transgressão. E a Bíblia diz que nós estávamos mortos em ofensas. Todos nós quebramos a fita zebrada de Deus. Todos nós rompemos. Quem não rompeu de um jeito, rompeu de outro. Mas todos nós ofendemos a Deus. Todos nós transgredimos, quebramos os limites de Deus. Quem não quebrou de um jeito, quebrou de outro.
Glória a Deus. E a Bíblia diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. E eu fui perguntar aos que entendem do Novo Testamento grego o que significa a palavra pecado. E eles me disseram que a palavra pecado no grego é amartia. E amartia quer dizer errar o alvo. Não sei se os irmãos já viram algumas bancas de brincadeira, elas têm tira ao alvo. E elas colocam umas carteiras de cigarro. Isso era quando eu era criança, não sei hoje. Colocavam umas carteiras de cigarro, colocavam os bonecos, colocavam alguma coisa que era para você o quê, irmão? Acertar. E quando você não acerta, você errou o alvo e perdeu. Então a palavra pecado no grego, amartia, quer dizer errar o alvo. Deus disse é para você acertar ali, e você não acertou, você errou, você botou para um lado, botou para o outro. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que todos nós estávamos mortos em ofensas e o que, meus irmãos? Pecados. Erramos. Glória a Deus, todos nós estávamos nesta situação. E a Bíblia diz que nós também andávamos segundo o curso deste mundo. Eu fui procurar o que significa a palavra curso. E curso é como se fosse um rio que estivesse levando. Vocês já ouviram falar o curso do rio? O curso do rio quer dizer aquele lugar que o rio vai arrastando. E a Bíblia diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Em outras palavras, é que como se nós estivéssemos sendo arrastados. Glória a Deus. Antes de nós sermos crentes, nós andávamos arrastados como um rio que carrega tudo. Um rio que carrega tronco de bananeira, um rio que carrega sofá velho, um rio que carrega madeira, carrega móveis velhos. A Bíblia diz que nós andávamos no curso deste mundo. O mundo nos levava, as festas do mundo nos levavam, os carnavais nos levavam, os bailes nos levavam, as drogas nos levavam, a prostituição nos levavam, tudo isso nos arrastava. A Bíblia diz que antes nós andávamos segundo o curso deste mundo. Para onde esse mundo levava, a gente ia. Era uma situação que nós não tínhamos força, nós não tínhamos condições, nós estávamos dominados, nós estávamos levados pelo curso deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E a Bíblia diz, irmãos, que nós também, andávamos fazendo os desejos da nossa carne. Glória a Deus. A palavra desejo, eu fui procurar também o que significa a palavra desejo. Paulo disse que nós andávamos nos desejos da nossa carne. E eu fui procurar a palavra desejo, e a palavra desejo no grego é epitomia. E eu fui procurar o que é epitomia. Epitomia são desejos desordenados, desejos fora de controle, desejos atrapalhados, desejos condenáveis aos olhos de Deus. Quando Adão caiu, nós caímos com ele. Quando Adão desobedeceu a Deus, nós estávamos na coxa de Adão. Todos nós estávamos em Adão e todos nós caímos com ele. Quando a gente nasceu, a gente já nasceu caído, a gente já nasceu cheio de epitomias. E o que é epitomia? Desejos desordenados. Cada um tem o seu problema, cada um tem a sua epitomia, cada um tem o seu desejo desordenado. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe ninguém equilibrado nesta terra. Cada um tem um problema, cada um tem um desejo, uma coisa na alma
contrária à vontade de Deus, contrária à santidade de Deus, uns de um jeito, outros de outro. Meus amados irmãos, eu li